Hoje nós ouvimos, nesta primeira leitura de hoje, um momento muito importante da vida de Abraão. Aqui, na verdade, ainda responde pelo seu antigo nome de Abrão. Depois de ter sido ali chamado por Deus, não sabemos exatamente como, mas ouvimos ali no capítulo 12 do livro do Gênesis que Abraão ele é chamado por Deus para deixar ali a cidade onde morava, Ur dos Caldeus, e sai dali com seu pai, com seu irmão, com a sua esposa, com seu sobrinho, e vão em direção a essa que é a terra que Deus vai mostrar, uma terra prometida que não se sabe ainda direito onde é que vai ficar. Mas sai desse jeito, e assim, mesmo com a idade tão avançada, caminha de verdade na fé, talvez porque, assim, quem não tem muito a perder também não tem muito medo, né? Isso é importante e bem importante para a gente, por isso que Deus sempre fala muito para a gente de desapego, porque quanto mais a gente se apega a alguma coisa, ou seja, quanto mais a gente julga ter aquilo e que aquilo é importante demais para a gente, o que temos pode também controlar a nossa vida, né? Ao invés de nos pertencer, nós é que acabamos pertencendo àquelas coisas. E nesse caso, Abraão não tinha esse tipo de problema. Deixou tudo para trás e seguiu realmente na direção dessa que era a terra prometida, levando o seu sobrinho, atravessa essa terra inteira, né? É interessante na sua história que aquilo que o povo de Israel vai viver mais adiante, Abraão faz atravessando tudo, chegando até o Egito, encontrando o faraó, retornando ali para a terra prometida, e num determinado momento, é claro, o tempo já estava passando, chegou a hora de Deus começar a cumprir então as suas promessas a Abraão. E claro, se não houver descendência, se não houver uma nova geração, de que adianta a promessa? Abraão vai ter a posse daquela terra para quê? Se a sua vida terminar em pouco tempo. E é exatamente isso que nós observamos nessa leitura que ouvimos, né? Quando temos diante de nós aqui Deus que dirige a palavra a Abraão para dizer que agora chegou o tempo. Até para ele é um pouco estranho, um pouco difícil de acreditar nesse processo, porque, afinal de contas, ele já tem uma idade muito alta, e não só ele, também a sua esposa já tem uma idade muito alta, já passaram do tempo da fertilidade, e por isso, mesmo Deus o prometendo para ele, falar, sei, ninguém nunca ouviu falar nisso, né? Não quer dizer que duvide de Deus, mas é porque, assim, não dá também para ficar imaginando que tudo vai ser diferente do natural o tempo todo. E aqui está o nosso querido Abraão diante desse grande dilema. Confia na palavra de Deus, mas imagina que as coisas vão caminhar de uma forma diferente daquela que realmente lhe está sendo dito. Só que Deus é muito claro de dizer: aquilo que eu te prometi é aquilo que eu vou cumprir. Aquilo que eu falei é o que eu vou fazer. De Sara, mesmo velha, vai sair um filho, ela vai te dar um filho, e esse vai ser o filho da promessa. Porque é necessário isso, né? É necessário que realmente a promessa ela possa ir para frente, ela possa caminhar, possa chegar até mais adiante e chegue até mesmo até nós, dos nossos dias, no nosso tempo, do mesmo jeitinho que era com Abraão. É dado a ele, inclusive, um sinal dessa aliança que está sendo feita. É interessante que a promessa ela é o cumprimento de uma aliança. E aliança nós sabemos muito bem o que é. Eu coloco as minhas disposições, a outra pessoa põe as suas disposições e funciona meio que como um contrato, né? Se você for fiel àquilo que você está me dizendo, eu te concedo benefícios, aquilo que eu prometi. Se você não for fiel, então eu estou liberado desses benefícios, ou às vezes tem até punições, mas aqui não tem punição nenhuma. Da parte de Deus, são só benefícios realmente, e o benefício é essa promessa. Só que Deus nem pediu de Abraão nenhuma contrapartida, a não ser um versículo muito interessante nessa leitura que a gente já vai ver. Mas vejam que coisa bonita e legal da parte de Deus. A aliança que simboliza para a gente proximidade.
No passado, a aliança servia exatamente para isso, para impedir que a hostilidade acontecesse entre as pessoas, entre os povos. Então se fazia uma aliança, se colocava boas disposições, toda aliança é feita desse jeito, e a fidelidade a essa aliança não é construir nada, é só manter, é só cultivar aquela boa disposição que já se tinha. E aqui, a palavra que Deus dirige a Abraão como sendo o cumprimento dessa promessa, para que a promessa se cumpra, é uma frase só. Abraão deve buscar ser perfeito e deve, vamos pegar a expressão tal qual está escrita, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O projeto todo é esse. Anda na minha presença e ser perfeito. Bem, a perfeição que Deus está pedindo de Abraão, claro que não é a perfeição do jeito que nós, às vezes, entendemos, né? Nós, às vezes, temos um pensamento de perfeição que significa alguém que jamais comete erros, né? Jamais vem a tropeçar, a fazer nada assim. E isso é claro que isso é impossível para nós. É impossível para cada um de nós realizar esse tipo de realidade. Isso porque a gente não sabe de tudo, a gente não enxerga tudo, a gente não tem certeza de todas as coisas. Nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, e amadurecer não é mais nada do que a gente poder revisitar exatamente as nossas motivações, as nossas intenções e poder corroborá-las ou então modificá-las quando percebemos que elas não eram lá tão grande coisa quanto a gente pensava naquele tempo. Por isso a maturidade, ela exige sempre experiência, ou aquela que a gente adquire, ou aquela que a gente escuta da vida dos outros, mas de qualquer jeito, um elemento de vida tem que estar ali dentro. E é por isso que para a gente é praticamente impossível a perfeição. Porque vejam, quanto tempo o mundo tem de história. Só depois de Nosso Senhor já tem mais de 2000 anos. Então imagine só como que seria muito complicado para cada um de nós poder ter plena certeza de cada coisa. E outra, seria presunção demais da nossa parte imaginar que nós sempre teremos todos os elementos que precisamos para tomar decisões. E isso não é verdade. E Deus também não nos cobra isso. A gente deve buscar fazer o melhor que a gente pode. Para além disso, é a misericórdia e a graça de Deus realmente. Por isso a perfeição aqui não é a perfeição do agir. Até mesmo para melhorar o agir, é Deus quem nos dá, como é lembrado, os dons do Espírito Santo, que estão conosco, né? Um deles é discernimento, inclusive. E o discernimento é para isso mesmo, né? Discernir é conseguir, entre muitos caminhos que até são bons, conseguir escolher aquele que é mais adequado para a gente. Isso é que é discernimento realmente. E por causa disso, nós vemos que tem muitas possibilidades de cometermos não erros também, mas de cometermos equívocos também. A diferença de erro para equívoco é que o erro ele é sempre pautado por uma certa, não vamos dizer maldade, mas algum elemento não muito positivo na gente. O orgulhoso erra, o vaidoso erra muito, o apressado erra muito, o impaciente erra muito. Mas nós temos outras coisas que são equívocos. Equívocos quer dizer, o nosso coração está apontado na direção certa, mas a gente acaba não conseguindo enxergar exatamente aquilo que a gente tem que fazer. Você se equivoca quando pega uma estrada que não chega onde você queria ir. Isso é diferente de alguém que imagina conhecer todas elas, né? O que disse, não me sigam e depois deixa todo mundo perdido. É bem diferente uma coisa da outra. E por isso a perfeição pedida a Abraão não é essa de não cometer erro algum, mas é aquela de ter um reto coração. A perfeição é isso. Por isso Deus é perfeito, porque Deus, como o próprio Jesus lembra, ele é manso e humilde de coração, mas ao mesmo tempo ele sabe de todas as coisas e enxerga tudo. E é por isso que as suas decisões, como lembra o Salmo, seus decretos, eles são precisos, eles são perfeitos, são alegria para a alma e para o coração. Mas da nossa parte,
não é bem assim que vai acontecer. E nós sabemos que a vida de Abraão vai ser marcada por escolhas complicadas. Já teve uma de ter tido aquele filho com a serva da sua esposa, que a própria Sara pediu, né? Ainda chamada naquele tempo de Sarai, mas que depois vai ser fonte de confusão e de conflito dentro da sua própria família. Não era a melhor decisão, mas era o que ele conseguia enxergar. Por isso Deus não confirma Ismael, mas diz não. O filho da promessa foi o que eu te prometi. É esse que virá. O resto, isso é problema seu, né? Eu vou abençoá-lo também, mas a promessa ela diz respeito a outro ponto. Ser perfeito, Abraão. A perfeição aqui é essa. Não permitir, sabe, que essas coisas que a gente presencia no nosso dia a dia, no nosso mundo, especialmente no nosso mundo tão complicado, tão marcado por confusões, né? Nós temos divisões em famílias, divisões em grupos, entre amigos, por tanta coisa. Coisas que chegaram até o nosso mundo para trazer, coisas que fossem boas, né? E que acabaram também poluindo um pouco a vida da gente e que acaba gerando tanta confusão. O problema não é a confusão, o problema é a falta de foco para encontrar uma solução para as coisas. É aqui onde o coração pode conhecer um pouco de desvio. Às vezes, nós podemos ser mais apaixonados até mesmo pela verdade ou por uma suposta verdade do que de verdade deveríamos ser. Porque, no fundo, a verdade sempre tem que ser aquela palavra que vai trazer paz também. É por isso que Deus, além de ser a verdade, Ele é a misericórdia e a paciência com cada um de nós. E a gente precisa aprender essas coisas também. Ser perfeito, Abraão. Se fosse hoje, Deus diria a Abraão que Abraão deveria ser uma pessoa de coração bem aberto para todo mundo. De verdade, um homem de comunhão. E como ele terminou por ser mesmo, aquele que é capaz de juntar as pessoas, de agregar as pessoas, e não simplesmente de querer que eles entendam as coisas por força simplesmente de raciocínio, porque não é essa a lógica. A lógica de Deus é outra. Primeiro chega ao coração, para depois transformar a vida e só depois faz entender com clareza o que ele queria. Para interpretar a vontade de Deus é preciso ter vida. É preciso ter história, e Deus está sempre fazendo coisas novas. Ser perfeito é isso. Não permitir que o nosso coração fique ali, se apegando de maneira exagerada a coisas que vão passar nesse mundo. A nossa vida não é uma vida eterna aqui, a de Abraão não era. Abraão vai cometer mais adiante, inclusive, um erro, né? Ali no capítulo 22, que está tão apegado ao seu filho Isaque, que Deus pede o sacrifício de Isaque. Mas ali a gente vê que, por mais que estivesse apegado, como a gente vê na sequência do livro, ele é capaz de se desvencilhar e de dizer, não, primeiro Deus, primeiro isso, prioridades. A perfeição aqui pedida a nós é de verdade um coração organizado. Se no nosso coração as coisas estiverem bem claras ali, vai ficar muito mais fácil para a gente conservar sempre a boa intenção. A perfeição consiste em desejar o bem e depois tentar encontrar uma forma de realizá-lo. É isso que está dito a Abraão. Ser perfeito, Abraão. Quer dizer, não seja esperto, não seja isso, não, ser perfeito. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Aquilo que foi dado a você, ok. O que não foi dado, não caia na bobeira de ficar invejando, não. Tem coisas nesse mundo que são muito bonitas, são muito legais e que a gente até se encanta com elas. Mas a gente não precisa desejar tudo. Quando você vai num museu, você vê aquele monte de quadro bonito, mas você não fica olhando para ver se ninguém está vendo e vai catar um daquele para pôr na sua sala. Não é assim que você faz. Porque é bonito, mas é bonito para ser contemplado. Não quer dizer que aquele ali deva ser desejado para que a gente leve embora. Mas às vezes a gente pode cometer esse erro no coração da gente, nos encantarmos exageradamente com as coisas e não percebermos que as coisas vão mudando também o nosso jeito de ser. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aquilo que é precioso para você, é lá que você gruda seu coração. E cuidado com isso.
Mas também não é só ser perfeito que é dito aqui, e terminando essa parte, uma coisa importante é que a gente também saiba reconhecer até mesmo as nossas imperfeições. O perfeccionista, ele sofre muito, porque no final das contas, ele nunca está satisfeito com aquilo que foi feito. Talvez o que você faz, se você tem uma tendência mais assim, não chegue naquilo que você deseja. Mas o mais importante não é isso, que tenha dado certo do jeito que você quer. O importante é que tenha sido bom. É isso que a gente precisa aprender também a contentar o coração da gente, para que possa existir paz dentro do nosso coração. Ser perfeito, mas do jeito de Deus. A perfeição da intenção. Mas é dito uma outra frase a Abraão, né? Que de maneira clara, assim, olha, anda na minha presença. Anda na minha presença. Olha que essa frase é uma frase bem cara para esse nosso querido Abraão. Porque, afinal de contas, nós estamos diante de alguém que foi retirado daquela região que era lá da Babilônia, lá atrás, e que teve que sair de lá, indo na direção da Terra Prometida. Todo o povo, todo o costume que ele tem é de lá, circula no meio de gente que não tem nada a ver. A promessa foi feita só para ele, não tem povo agora. Ele é diferente de tudo. E os outros, claro, o estranham, inclusive. Mas nesse ponto é o que Deus pede a ele. Anda na minha presença, Abraão. Andar na presença de Deus. Isso é importante demais. Quase sempre, as coisas que nos deixam mais abatidos, aquelas sensações, né? São diversas sensações de quando nós estamos só. O sentimento de solidão, ele é muito complicado. E não é um sentimento de solidão apenas físico. Às vezes alguém se sente responsável por tantas coisas difíceis, por tantas coisas para fazer, que se sente cansado o tempo todo. E esse cansaço pode ser muito ácido no coração da gente. E outra coisa, né? Por causa da solidão, muita gente perde até o sentido para a vida. É por isso que é dito, anda na minha presença, quer dizer, esteja comigo. No fundo é isso, esteja comigo, caminha ali debaixo dos meus olhos. Eu quero ver você, não para te controlar, mas para ser companhia verdadeira contigo. Porque a solidão, gente, faz com que a gente enxergue a nossa vida e as coisas tão sem valor que a gente começa a negociar qualquer coisa para se livrar dela. E Deus não quer isso. Por isso Jesus vai repetir muitas vezes, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vai dizer sempre assim, no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Porque o sentimento de solidão, que às vezes até se experimenta e é normal, todo mundo pode sentir isso num determinado momento, ou melhor, vai sentir, mesmo que já tenha sentido lá atrás, em algum momento vai sentir. Isso tudo é sinal para a gente que nesse mundo não tem nada capaz de preencher plenamente o nosso coração. Porque só Deus é capaz de preenchê-lo plenamente. Por isso anda na minha presença. Para nós isso é importantíssimo. Não desistir jamais da nossa vida de oração. Não desistir jamais de buscarmos aquilo que Deus realmente pede para cada um de nós e que às vezes é uma coisa diferente para um e para outro, mas não imaginarmos que porque as coisas podem até demorar, que elas não vão acontecer. Elas acontecerão se assim de verdade for a vontade de Deus, mas a perseverança, ela é de verdade não a arma dos fortes. Ela é o verdadeiro exercício para que a gente fique forte. A perseverança é para isso. Não é que o perseverante é o muito forte. Não, o perseverante é o que necessita muito, o que sabe que precisa, né? Quem fica muito tempo numa fila, quem sabe tem que ficar naquela fila, né? Tem que ser atendido ali, vai fazer o quê? Tem que ficar na fila, vai ter que ficar ali. Nossa, que perseverança, que paciência. Mas às vezes não é isso. Às vezes é aquela convicção da resposta de Pedro para Jesus, ali no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus, vocês também não vão embora? Quando tanta gente foi embora, e Pedro vai dizer, mas Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens palavras de vida eterna.
deixando bem claro que é exatamente o reconhecimento da necessidade que nos coloca na linha da perseverança. Longe da perseverança só existe o desespero ou a perda de tempo. E é por isso que quando a gente está focado é por ali que a gente vai. A perseverança é uma escola, e uma escola daquelas que a gente precisa praticar bastante. Anda na minha presença, Abraão. Não fique distante daquilo que eu quero para você. Mas o evangelho de hoje reúne todas essas coisas e coloca mais algumas ainda diante de nós. Jesus, passando ali pela cidade, provavelmente de Jericó, se assusta com uma cena bem diferente, né? Vem um leproso correndo para perto dele. O leproso, para chegar perto de alguém, tinha que ser correndo mesmo, né? Porque eles tinham que ficar afastados de todo mundo. Então, se viesse devagarzinho, alguém já coloca para longe, né? Então, vem um leproso rapidinho ali e se joga de joelhos diante de Jesus e diz uma frase maravilhosa: Senhor, se queres, tens o poder para curar-me. Linda frase. Se queres, tens o poder para curar-me. Se a gente pudesse mexer a frase, poderíamos dizer assim: o leproso quase que diz para Jesus que tens o poder, eu sei. Agora, se o senhor quer ou não, isso aí é que eu não sei, né? Então, eu estou aqui para apostar, né? Se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Veja como que é interessante, né? Muito antes de pedir que Jesus manifeste o seu poder, ele está pedindo quase que para Jesus assim: por favor, se eu queira, tá? Porque se o senhor quiser, o senhor pode fazer, o senhor pode curar, pode me tirar dessa situação. E mais bonito que essa frase de fé da parte desse homem é a resposta de Jesus: eu quero. E só depois diz: fica curado. E ali acabou aquela agonia daquele leproso. É muito interessante, né? Bem mesmo. Mas a gente sempre fica meio na dúvida também quando é que Deus vai querer. Esse é sempre um problema, né? A gente escuta bastante, né? Saber esperar, saber estar diante das demoras de Deus, daquilo que vai acontecer, de como a gente tem que saber esperar e jamais desanimar. Mas esperar, no sentido próprio da palavra, não é uma coisa tão complicada. O complicado é o sentido que a gente aplica a ela, né? Porque, no fundo, esperar tem a ver com esperança. E esperança é virtude de Deus. É Ele que nos dá. Esperança não é simplesmente... Na nossa língua é tudo muito misturado, sabe? Então, esperança fica parecendo... Tem até o bichinho que é esperança, né? Porque ele é verdinho ali, mas esperança pra gente, às vezes é aquela ideia de que nós temos que esperar um momento certo, vamos ao médico, tem a sala de espera, tem não sei o que de espera, mas a palavra esperança, ela tem a ver com virtude dada por Deus, graça de Deus realmente. Esperança é confiança, não é outra coisa. A esperança não é certeza de que as coisas vão acontecer, a esperança é dizer como esse homem disse: se queres, o Senhor pode. Se o Senhor não quiser, paciência, a gente continua junto, né? Mas se o Senhor quiser, olha, a gente está precisando muito agora. É exatamente essa a verdadeira esperança que se tem. A esperança está ligada à confiança. Não é que a gente espera uma coisa, né? O tempo do relógio, ele não é esperar, ele na nossa língua seria aguardar, né? Que aí nós bagunçamos tudo na maneira de usar, deveria ser a sala de aguardo, porque ali a gente espera o tempo passar, até chegar na hora certa, e chegou na hora certa a coisa acontece. Mas a esperança, não. Ela está ligada à confiança que se tem em Deus. A esperança está ligada a Ele. Quando alguém diz, eu tenho esperança que essa pessoa vai mudar, ele não está dizendo, eu estou contando no relógio, não é isso. Ele não está aguardando. Está de verdade depositando a sua confiança. E confiança aqui depositada como esse homem, de poder dizer, eu tenho certeza que o Senhor quer coisas boas para mim. Eu só não sei se essa que eu tenho para pedir é a que o Senhor quer agora. Quanta gente passa por situações difíceis, momentos complicados,
coisas que a gente não consegue nem mesmo enxergar de maneira clara e que a gente deveria saber rezar como esse leproso. Pessoas que às vezes têm nas suas casas, familiares que passam por problemas de saúde ou por outros problemas morais, coisas na sua vida, dificuldades assim, e que a gente deveria saber dizer sempre dessa forma: Senhor, se queres, o Senhor tem o poder de fazer. E olha, se o Senhor quiser, agora seria um bom momento, porque a gente está precisando mesmo. Saber dizer exatamente dessa forma com Deus, na confiança que a gente se expressa para dizer: Senhor, mais do que aquilo que o Senhor é capaz de realizar, nós precisamos da Tua presença. Mas se o Senhor quiser fazer alguma coisa por nós, vai ser muito bem-vindo. Quantas vezes nós encontramos dificuldades assim, em tantas casas. Tenho tantos casos assim que eu mesmo encontrei, de pessoas que viveram anos ali com parentes que tinham problemas com vícios, coisas muito graves, muito sérias, e que elas tentaram de tudo diante do seu próprio esforço, talvez como Abraão ali, diante da promessa, fez tudo que pôde, fez até Ismael, mas não era assim que Deus queria resolver. Quantas pessoas se afastam e vão buscar, inclusive, em outros lugares, possibilidades de cura, possibilidades de realização. Alguém que diz: olha, eu resolvo esse problema aqui, e a gente já está lá para ver o que vai dar. Mas não é simplesmente porque a pessoa ela está ali, vamos dizer assim, traindo tudo aquilo que ela acredita. Não, é porque o desespero faz a gente cometer cada besteira, né? Quem está desesperado ali, qualquer porta que abre, está passando. E não pensa muito, quer sair daquela situação. E é justo que se tente, mas é também necessário que o coração da gente não fique se associando a qualquer besteira. Quantas pessoas foram buscar coisas assim e na tentativa de resolver um problema arrumou um outro pior ainda? Quantas pessoas sofrem, quantas famílias sofrem por causa dos filhos que às vezes aprenderam coisas de uma forma totalmente equivocada, absorveram mais conselhos de pessoas que não tinham nada a ver com nada e nenhuma responsabilidade sobre a vida delas, e no final acabaram desconsiderando ou até fazendo sofrer as pessoas mais próximas e que realmente amam. Quantos pais sofrem com isso? Quantos irmãos sofrem com isso? Quantos filhos sofrem com isso? De pais que viveram um tempo muito bom, mas depois ouviram tanta abobrinha por aí, tanta coisa, que começaram a dizer: não, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Você pode fazer o que quiser com a sua vida? A vida é sua, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas é bom que você queira fazer coisa boa. Porque tudo que se faz tem sempre uma consequência e nós não podemos tudo, como às vezes escutamos tantas vozes dizendo: você pode ser o que você quiser. Se você pode ser o que você quiser, quando você estiver num trânsito lá parado, queira ter asas e voar, e sai dali feito um anjo, tá resolvido o problema, Não precisa mais ficar parado ali e nem para gastar mais dinheiro com gasolina, né? Já sai desse jeito e resolve tudo. Mas não é possível, porque nós somos cercados de limites. E a gente precisa admitir esse tipo de coisa, como Abraão está aqui falando assim: mas olha, tá assim, nós somos cercados de limites. E certos limites que temos precisam ser respeitados. E a gente precisa entender que na nossa vida a gente não pode tudo. Quem vive simplesmente correndo atrás de sonhos, depois termina sem ter nada nas suas mãos. Até um provérbio popular é aquele de que vale mais um pássaro na mão do que dois voando, dizendo que a gente tem que construir coisas. Isso não quer dizer que a gente não vai sonhar, mas à medida que o tempo vai passando, a gente tem que reavaliar as coisas, né? Porque senão vai ficar sonhando com o quê? Ficar sonhando com o negócio lá na frente, aí tem uma pessoa que está com 90 anos, está fazendo plano para daqui a 30 anos. Bem, tomara que chegue, né? Mas não é bem assim que a coisa costuma acontecer. E a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Ou imaginar que nós, porque somos livres e na liberdade que nós usamos, nós sempre seremos do mesmo jeito. Porque não é verdade. Eu já disse várias vezes,
acho que ao menos 2, naqueles programas que nós fazemos da Bíblia no meu dia a dia, quando o assunto que tocava era de liberdade. Que liberdade não é para a gente poder fazer o que quiser. Não é isso. Liberdade, eu gosto de comparar com uma coisa simples, né? Não é simplesmente dizer que a liberdade é para escolher a coisa certa, né? Para fazer a melhor escolha possível. Mas liberdade é como dinheiro. É uma forma fácil de comparar. Liberdade é como dinheiro. Se você estiver com sede, sei lá, está no meio de uma viagem, está com sede, com um pouquinho de sede, o que você faz? Você toma um pouco de água. Se você não tiver água, você precisa usar o seu dinheiro para comprar água. Mas quando você vai comprar água, você troca o dinheiro pela água e aí você tem a água para você tomar. Não é assim, eu estou com um pouquinho de sede. Então deixa eu engolir aqui uma moeda de 50 centavos e pronto, passou. Era só um pouquinho de sede. Não serve. Um pouquinho de 50 centavos não mata a sua sede. Aquilo que você tem é para trocar por aquilo que realmente você precisa, realmente acrescenta na sua vida. E liberdade funciona desse jeito. É claro que uma fase da vida nós somos plenamente livres, mas nós vamos trocando a nossa liberdade pelas coisas que a gente tem. Quem é solteiro, quando se casa, troca aquela liberdade que tinha no tempo que era solteiro, que não dava muita satisfação para muita gente, que não tinha aquelas obrigações, troca exatamente pelo seu casamento. E a partir daquele momento, aquela liberdade ali foi embora. Não quer dizer que ele não continua livre. Continua, mas o contexto agora é outro. Aquela que ele tinha já foi. Por quê? Porque, no fundo, a gente troca dinheiro por aquilo que vale mais para a gente, aquilo que de verdade é importante para a nossa vida. E é assim que acontece. E é natural que, quando o tempo vai passando, o nosso rol assim, de liberdade, de possibilidades de escolha já estão meio que marcados por aquilo que são os compromissos que nós temos e que foram crescendo junto conosco. E a gente precisa ser maduro para perceber essas coisas. Por isso agora Abraão não pode mais ir para qualquer lugar. Ele já aceitou, ele trocou a sua liberdade pela promessa de Deus. E agora está ali. Isso é legal, porque agora ele está envolvido com aquilo que Deus realmente tem para ele, que lhe é mais certo. Mas eu vou fugir. Não, agora você vai ficar aí. Agora é assim que vai ser feito. Isso é importante. E por isso que diante de Deus a gente também respeita a própria liberdade dele, dizendo como disse esse homem: se queres, Senhor. É sempre bom quando ele quer, mas nem sempre ele quer do jeito que a gente imagina. Porque nem sempre as nossas soluções são as melhores, isso porque toda solução comporta outras coisas. E aqui, gente, a grande importância, o nosso compromisso, não é o de, uma vez servidos por Deus, o serviremos, mas é o contrário. Primeiro, anda na minha presença e ser perfeito. Depois, vai chegar realmente a promessa que Deus faz. E isso é importante para cada um de nós. Deus se interessa mais pelo nosso coração do que pelas coisas que estão na nossa vida. Às vezes, para nós, vale muito mais aquilo que temos, mas para Deus, vale muito mais o nosso coração. E é por isso que Ele é a parte mais importante. Por isso, nessa noite, diante de tudo isso, somos todos nós convidados a revermos tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Se a gente de verdade tem andado diante ali do olhar de Deus, na presença de Deus, quantas vezes nossas escolhas não são exatamente aquelas que a gente sabe que deveria fazer. Quantas vezes pequenas desculpas a gente vai colocando e vai protelando as coisas. Isso não é legal, isso não é bom, isso nos distancia de Deus. E cada passo que distancia atrapalha a nossa unidade, a nossa plena comunhão. Por isso, nessa noite, nós vamos pedir de verdade que Deus renove isso em nós. Mas também não podemos esquecer nunca de nos submetermos de verdade à sua vontade. Talvez ainda não chegou o tempo de você conseguir aquele emprego que você tanto quer. Talvez ainda não é o tempo de apostar todas as fichas ou precisa ali primeiro aceitar no seu coração situações que você vive.
Tantas pessoas no nosso mundo que sofrem, que passam por tantas coisas difíceis, e encontrar exatamente aquela certeza de que se Deus não trouxe para a gente ainda, não é que não seja bom, não é que não seja importante para a gente, não é que Ele não queira, mas é que a gente pode viver sem aquilo ali também. Como esse leproso podia viver sem a cura, mas não podia viver sem Jesus. Esse é o ponto mais importante, sabe? Não desejar coisas que possam nos distanciar dessa verdade, que é a presença de Deus em nossas vidas. Anda na minha presença e ser perfeito. Depois, a promessa, ela se cumpre, e às vezes de uma forma muito maior do que aquela que a gente poderia imaginar. Por isso, nessa noite, vamos rezar então, pedindo ao Senhor que possa encher o nosso coração com a sua graça e possa de verdade nos dar assim a capacidade de aceitarmos também a sua vontade, de a buscarmos sempre de coração aberto. É Ele que nos dá a graça, é o Espírito Santo que de verdade nos dá determinação para que possamos caminhar, mas também nos dá a mesma humildade que deu a Nossa Senhora também, de poder dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Quer dizer, troca os meus planos pelos seus, porque eu confio no Senhor. É aí onde está a esperança, né? Eu espero que dê tudo certo, né? Mas eu troco uma coisa pela outra, porque aquela de verdade me é mais importante. E por isso, nessa noite, vamos pedir então isso ao Senhor, que renove no nosso coração a sua graça e que possa também, assim como fez com Abraão, encontrou Abraão no meio do nada e chamou Abraão, que às vezes também nós, quando estamos ali com a nossa intenção, com a nossa vida lá no meio do nada, Ele possa vir nos chamar e nos direcionar para o terreno da sua vontade. Vamos cantar e vamos rezar. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, 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 Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Jesus, Jesus, cante isso. Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Peça com fé. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. E por isso, Senhor, nesta noite,
Nós pedimos, Senhor, que entre em nossas casas, olhando a realidade, Senhor, que cada um está vivendo, que cada um daqueles que nos acompanha neste momento, Senhor, vive em suas casas as necessidades que possuem. O Senhor tem poder para realizar qualquer milagre a qualquer momento. O Senhor pode realizar maravilhas em nossas vidas e é, Senhor, de verdade a Ti que nós devemos recorrer. E por isso nessa noite nós queremos pedir, Senhor, nós acreditamos no Teu poder, mas queremos pedir, se chegou o momento, Senhor, entra nas nossas casas, realiza, Senhor, a Tua vontade ali, aquelas pessoas por quem nós tanto rezamos e que necessitam de uma visita urgente Tua, Senhor, parentes, familiares, que sofrem de doenças, que sofrem, Senhor, às vezes, de consequências de escolhas erradas também que fizeram, mas que a dor não é só deles, passa por tantos outros. Hoje nós queremos unir o nosso coração ao Teu e pedir, Senhor, se queres, visita, Senhor, visita essas pessoas todas nas suas casas. Realiza, Senhor, de verdade uma cura total, como foi feita com esse leproso neste evangelho de hoje. Visita, Senhor, as casas daquelas pessoas que neste momento rezam também conosco, aqueles que de verdade, Senhor, estão empenhados, estão buscando, estão sofrendo, inclusive, por tantas realidades complicadas, por não se sentirem compreendidos, aqueles que lutam, Senhor, também de maneira justa e digna, até mesmo por um matrimônio, para terem de verdade, Senhor, também filhos e que às vezes têm a dificuldade propriamente marcada até pela própria natureza, mas nós acreditamos em Ti, Senhor, e sabemos que tens o poder para realizar. E por isso nessa noite nós queremos pedir, Senhor, se é a Tua vontade, se agora é o tempo, Senhor, nós estamos precisando e muito. Realiza de verdade esses milagres em nossas casas, na vida das nossas famílias, para que tudo, Senhor, possa ser de verdade motivo de podermos agradecer mais ainda, testemunhar muito mais a Tua vontade. Sacia o nosso coração com a Tua graça, Senhor. Fazei conosco como foi feito com Abraão, Senhor. Se precisamos ser deslocados, nos desloca, mas fala conosco, Senhor. Dá-nos a graça de podermos de verdade viver, andarmos, Senhor, em Tua presença. Ajuda-nos em momentos de pensamentos confusos, as pessoas que às vezes se perdem, especialmente nesse tempo tão complicado que vivemos, onde às vezes, Senhor, o nosso coração não consegue descansar no meio de tanta confusão. Dá-nos a graça de podermos, Senhor, nos reconstruirmos em Ti. Por isso, nessa noite, é isso que nós estamos pedindo. Nós cremos, Senhor, na Tua força e no Teu amor para com cada um de nós, mas queremos apresentar as nossas necessidades na certeza que o Senhor nos escuta e que, se assim for a Tua vontade, o Senhor vai nos atender. Ouve, Senhor, a oração das mães que agora estão em casa e que rezam pelos seus filhos, pelas suas famílias, dos pais que agora ali estão, daqueles que passam por dificuldades no trabalho, dificuldades com pessoas, dificuldades com chefes, dificuldades com o ambiente, Senhor. Aqueles que em hospitais neste momento pedem de verdade que a Tua graça possa chegar até eles e possa confortá-los e ajudá-los a viver este momento e, se for a Tua vontade, que os coloque de pé novamente, Senhor. Quer seja pela Tua graça diretamente, quer seja através dos médicos, mas é isso que nesta noite nós queremos pedir, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos escuta e é isso que dizemos. Se queres, Senhor, tens o poder de realizar. Vem em socorro de cada um de nós nesta noite. Se queres, podes curar-me. Cantemos. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar.
Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós, Jesus. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós, Jesus. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. Por isso, Senhor, nós pedimos nesta noite que abençoe, Senhor, a cada um de nós, as nossas casas, a nossa vida, tudo aquilo que agora nós colocamos diante de Ti, confiando na Tua presença e esperando sempre na Tua misericórdia. Sabemos que idade, condições e tudo mais como era na vida de Abraão, nada disso representa empecilho para a Tua vontade. Por isso, hoje depositamos mais uma vez o nosso coração diante de Ti, pedindo que nos livre de todo tipo de mal e que nos ajude a sermos sempre instrumentos Teus e, ao mesmo tempo, o nosso coração possa estar sempre ligado à Tua graça e à Tua vontade, para que digamos também em nossas vidas que se faça a Tua vontade. Abençoa nós e concede-nos a graça de jamais nos separarmos de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.